Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando com o coração cheio de alegria para compartilhar com você do melhor que nós temos, que é a Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero falar sobre o tema Benditos com o crente Abraão. Nós vamos mostrar que tudo aquilo que foi direcionado a Abraão também pode ser para nós. Fique conosco, Deus falará com você através dessa palavra. Vamos ler Gálatas, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 9, que diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. São benditos com o crente Abraão. Baseado nesse versículo, ou nesse texto, eu quero falar sobre esse tema, benditos com o crente Abraão. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa conhecer as várias etapas, as várias dispensações que nela estão contidas. Há duas em especial, que é a dispensação da lei e esta, do capítulo 3 de Gálatas, Paulo vai explicar como que funcionava e como que funciona a nossa relação com Deus. Na verdade, a proposta do capítulo 3 é mostrar que a lei ela é impotente para salvar, mas ao mesmo tempo mostrar que conduz a Cristo e à fé. Então a lei tem o seu papel, que é justamente conduzir a Cristo e, acima de tudo, à fé, que é o que predomina na dispensação que nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça. Pois bem, o que eu quero compartilhar dentro dessa palavra? É que todas as bênçãos que foram direcionadas à vida de Abraão, elas também são direcionadas a nós. Logo, tudo aquilo que Deus disse para Abraão, como bênção, nós também podemos desfrutar. E para a gente entender melhor essa verdade, a gente precisa lançar a mão da promessa que Deus fez a Abraão, que está em Gênesis, no capítulo de número 12, o versículo de número 2, ele diz assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Deus está dizendo a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então perceba que Deus faz uma promessa ao pai Abraão, ao nosso grande patriarca Abraão. E nesse capítulo 3 de Gálatas, nós vamos ver Paulo mostrando que a lei não consegue resolver o problema do pecado. Qual é o papel da lei? A lei ela tinha uma proposta, ela mostrava o pecado, mas ela não tinha como resolver o problema. Veja o capítulo 3, versículo 1, ele vai começar, inclusive chamando a atenção dos Gálatas, dizendo o seguinte, ó insensatos Gálatas, que vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado? Veja o versículo 2. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
É uma pergunta que ele está fazendo e que carece de resposta. Foi pela lei ou pela fé que vocês receberam o Espírito? E aí, o versículo de número 3, ele dá pergunta: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então ele vai mostrar, e aqui ele vai explicar, que a nossa vida hoje é vivida, e acima de tudo a gente serve a Jesus, não pela lei, mas pela fé. E a fé muda completamente o nosso modo de relacionar com Deus. O Velho Testamento, se você ler, por exemplo, você verá uma série de rituais, de sacrifícios, de muitas observações, né, dentro dos rituais que Deus estabeleceu a Moisés no Monte Sinai. Mas aquilo, amado, só tinha um papel. Qual era o papel da lei? Apontar para Cristo. Todos os sacrifícios que havia acontecido, todos os animais que foram sacrificados, eles eram apenas símbolo daquilo que haveria de acontecer de uma vez por todas, que foi o sacrifício de Jesus. E que, a partir dali, terminar-se-ia todos os demais sacrifícios, porque Jesus, o verdadeiro sacrifício, foi para a cruz para morrer por nós. Então ele está explicando isso dentro do texto. E aí ele vai mostrar algumas coisas que é muito importante que nós que vivemos na dispensação da graça, logo vivemos pela fé, devemos aprender para viver. O versículo 4, ele diz assim: será que em vão vos tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito, e esse Espírito aqui é com maiúsculo, está falando do Espírito Santo, aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É importante você entender isso para você compreender onde eu quero chegar. Ele está perguntando, é pela lei ou pela fé? Porque se for pela lei, nós não conseguimos resolver nossos problemas. Mas ele está dizendo que aqui é pela fé. E aí ele vai dar o exemplo de Abraão. E é a partir do versículo 6 que ele vai dizer que é o caso de Abraão. Eu vou fazer um intervalo comercial e na sequência a gente retoma daqui, para que você possa compreender como que é diferente viver pela fé e não pela lei. 1 minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando do capítulo 3 de Gálatas. O tema da mensagem é Benditos com o crente Abraão. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo, né, da pergunta que Paulo está fazendo no versículo 5, que quem dá o Espírito Santo e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E é lógico que a resposta para essa pergunta é pela pregação da fé. Porque nós hoje não estamos vivendo pela lei. E aí o versículo 6, ele vai explicar e justificar a afirmação
baseado no seguinte, versículo 6. É o caso de Abraão, diz o versículo, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A gente precisa entender, amados, e aqui que eu, sinceramente, eu vejo muitas pessoas, às vezes até querendo desqualificar algumas coisas com relação ao Velho Testamento, e a gente sabe que o Velho Testamento tem o seu papel, as leis morais que foram ensinadas no Velho Testamento, elas têm aplicação na nossa vida normalmente. O que nós não guardamos são as leis cerimoniais que o próprio Novo Testamento ratifica, não é? Mas se você perceber, dos 10 mandamentos que foram estabelecidos a Moisés no Monte Sinai e que faz parte do pacto da lei, apenas um mandamento que não é ratificado no Novo, que é a guarda do sábado. Você não vê em momento nenhum da Bíblia, no Novo Testamento, pedindo para se guardar o sábado. Pelo contrário, orienta-nos, Paulo fala muito bem sobre isso, fala, se você guardar, legal, não tem problema. Você que está me ouvindo, que guarda o sábado, sem problema. Não vamos brigar. O que não pode é você que guarda criticar a mim que não guardo. Capítulo 13 de Romanos, Paulo explica o que guarda, tudo bem, faz para o Senhor. Quem não guarda também, de igual forma. Então nós precisamos estar inteiramente seguros do que fazemos. Mas dentro do texto, que aqui que é o que importa, ele está dizendo, é o caso de Abraão que creu em Deus. E aqui, irmãos, não foi baseado na lei, foi pela fé. Então a fé, ela vem antes da lei. Tudo que Abraão viveu, ele viveu pela fé. E isso foi imputado, diz a expressão do texto, como justiça. Olha só que dentro desse capítulo, mesmo no versículo de número 16, ele vai dizer o seguinte, ó, o versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois. A lei veio 430 anos depois. Isso não invalida de forma a abolir a promessa. Ele está mostrando que a promessa vem antes da lei. Tudo que Abraão fez, não fez baseado em fé, aliás, na lei, fez baseado na fé. Quando Deus chama no capítulo 12, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, ele está fazendo baseado única e exclusivamente, sabe em quê? Na fé. Na fé. Ele foi por fé, imagina, irmão. Você faria isso? Será que nós faríamos? Olha a ação de Abraão. Abraão está fixado em Ur dos Caldeus, né? Nessa época, ele já tinha saído com o pai dele para Harã, e aí Deus se aproxima para ele e diz, olha, sai do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Nem diz qual era, diz que eu vou te mostrar. Vá caminhando que eu vou te mostrar. Ora, por isso que esse homem é tido como pai de muitas religiões hoje. Porque Abraão, ele dá-nos um exemplo clássico de fé. Ele não perguntou, ele não questionou, ele não duvidou, ele saiu e obedeceu à voz. E é isso que eu tenho que fazer, servir a Deus pela fé. E aqui eu quero te mostrar algo muito importante. Preste atenção. O versículo 7, ele vai mostrar que tudo que Abraão recebeu como promessa, ela também tem validade para nós. Olha como é lindo o versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então aqui eu sou inserido no contexto da promessa. Não é só Israel. Porque não é só Israel que é da promessa, eu também sou. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E se eu sou filho de Abraão, eu tenho direito à promessa, à herança que Deus prometeu a Abraão. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Só quem conhece a Bíblia sabe o quanto isso é importante. Preste atenção, o versículo de número 8, ele vai dizer, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Quem eram os gentios? Eu, você, nós,
todos aqueles que não são hebreus. Os gentios são todos aqueles povos que não são hebreus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho. Ele está falando de Evangelho remoto a um período muito antes da lei. Antes da lei. Que foi impetrada depois da geração de Abraão, depois da geração de Isaac, depois da geração de Jacó, dos 12 patriarcas, que ficaram 430 anos no Egito, que depois, na saída do Egito a Canaã, que Deus vai dar lei para Moisés. Mas Abraão já vivia pela fé. E é justamente o que nós temos que fazer, viver pela fé. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e depois, na sequência, eu vou concluir essa mensagem, benditos com o crente Abraão. Um minuto só, já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar essa festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou ministrando uma palavra que tem como tema Benditos com o crente Abraão, baseado no capítulo 3 de Gálatas. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que o fato de nós sermos da fé nos faz filhos de Abraão. É Paulo que está dizendo, versículo 7, eu vou repetir, capítulo 3, verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Se eu sou filho de Abraão, então eu tenho acesso às promessas que Deus fez a Abraão. E a Bíblia diz que todos aqueles que abençoarem Abraão serão abençoados. Mas todos aqueles que amaldiçoarem Abraão haveriam de ser amaldiçoados. Aquela palavra, por causa da fé, também alcança a minha vida. Alcança a sua vida, que já abraçou a fé. Que fé, pastor? A fé em Cristo Jesus. Se você tiver Jesus no seu coração, essa palavra, ela tem validade na sua vida. O versículo 8 vai mostrar que não vale a pena a gente ficar preso na lei. Não. O versículo 8 vai dizer assim, olha, tendo a Escritura previsto que havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. E aí, o versículo 10, só para explicar esse aspecto, diz, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Por que a Bíblia está dizendo isso? O que a lei tem de errado? Nada. O único problema é que a lei não tem problema, não tem poder para resolver o nosso problema. O que a lei faz? Ela mostra, aponta o pecado. É como um espelho. Você olha, isso está errado, porque está definido que é pecado, que é errado. Só que ela não resolve. A lei não resolve o problema do homem. O que resolve o problema do homem? A fé em Cristo Jesus. Porque aí, pela fé, você abraça o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Olha que coisa interessante, irmãos. O versículo 9, que foi o versículo que eu li na abertura do programa, vai atestar uma coisa muito importante. De sorte que os que são da fé
são benditos com o crente Abraão. As bênçãos que foram direcionadas a Abraão, é isso que o versículo está dizendo, também são direcionadas para nós. Mas viver pela fé, meus irmãos, não é viver por vista. Viver pela fé é viver crendo no invisível. Viver na fé é crer no impossível. Viver na fé não é viver pela lógica, pela razão, pela capacidade de raciocínio. Eu acredito se eu ver. Então você não vive pela fé. Você vive por qualquer outra coisa, menos pela fé. Porque a fé faz eu enxergar o impossível, o invisível. Qual que é o princípio da fé? Capítulo 11 de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E foi isso que Abraão fez, ele viveu pela fé. Ele abraçou as promessas pela fé. Minha gente, pare e pense comigo, um homem envelhecido, que está com 75 anos, recebe uma promessa de ser pai de uma grande nação, só que tinha um problemão, a mulher já era estéril. Além de ser estéril, já estava em um processo de quê? De menopausa. Já tinha cessado os costumes das mulheres, ela já não era mais fértil, ela não podia mais engravidar, além de ter passado uma vida toda tentando se engravidar. Aí Deus chega e faz uma promessa. Se é um homem sem fé, se é um homem baseado na razão, o que ele diria? Eu estou ouvindo coisa. Isso não pode vir de Deus. Mas ele creu. E a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça. E com 90 anos, sabe quantos anos ele demorou? 99 anos ele recebeu a promessa. O menino nasceu e tinha 100. Capítulo 17 de Gênesis vai mostrar que depois de 24 anos da promessa, Deus permite que Sara engravide, com mesmo tudo isso contra, atentando contra, ela engravida e o menino nasce, o Isaac nasce. E através de Isaac Deus vai suscitar uma nação para dar cumprimento à promessa que ele tinha feito, que faria de Abraão uma nação, pai de um grande povo. Então aqui está dizendo que nós somos abençoados através do crente Abraão. Então, qual que é o teor dessa mensagem? Qual que é a síntese do que acabei de dizer? Abrace a fé, vive pela fé, ande pela fé, creia no Senhor pela fé. Se Jesus te prometer algo que Ele está te prometendo está fora do seu alcance, da razão, creia. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Ele cumpre. Agora, o problema é que os homens não sabem esperar, não têm a capacidade de esperar. Hoje nós estamos contaminados pela síndrome do imediatismo. A gente pede algo para Deus de manhã, se Deus não der até a tarde, para a gente já não serve mais. E Deus nunca vai se dobrar diante da nossa pressa. Não, senhor, não, senhora. Você precisa esperar. Abraão esperou 24 anos. E já era de 75 anos, quando Deus mandou ele sair de Ur dos Caldeus e pela fé ele abraçou a promessa. Que Deus possa te dar graça. O tema da mensagem é benditos com o crente Abraão. E é justamente isso. As benesses que Deus deu a Abraão, eu posso viver. Desfrute de tudo aquilo que Abraão desfrutou. Viva da forma que Abraão viveu. Creia da fé, através da fé, de que Deus é galardoador daqueles que buscam. E Abraão foi justificado pela fé. Que eu, que você, que nós, de igual forma, sejamos justificados pela fé. Porque essa é a grande palavra que Deus tem para nós na oportunidade. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos fortalecer na fé, para nós caminharmos por fé. Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, por ter nos revelado a Tua palavra. O Evangelho é o nosso maior patrimônio. Porque é através da Tua palavra que nós conhecemos tudo aquilo que nós somos inseridos. O texto diz que nós somos benditos com o crente Abraão. Então, Pai, todas as bênçãos que o Senhor direcionou a Abraão, direcione a nós.
Abençoe este irmão, abençoe esta irmã que está orando comigo neste momento. Que nós sejamos alcançados pelo poder que fez de Abraão o que fez. Que nós sejamos de igual forma abençoados. Aqueles que nos abençoarem, que sejam também abençoados, Pai. Da mesma forma como o Senhor fez com Abraão, faça conosco, Pai, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Vamos crer como Abraão creu, viu? Vamos acreditar como ele acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. Que Deus nos dê a fé de Abraão para que a gente possa vencer pela fé. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana abençoada, que as mais copiosas bênçãos dos céus possam alcançar a sua vida e que você, junto com a sua família, possa crescer cada dia mais através da fé. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.